isso com dele, eu quero buscar Deus, né? Que fala, eu quero buscar Deus. Eu faço isso, isso, isso pra buscar Deus, mas essa parte aqui que é estritamente importante pra buscar Deus, dane-se. Não, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui é pastor. Eu não quero escutar pastor. Eu me mando, pastor não manda em mim. Foi mal, cara. Teu Deus ainda é tu mesmo. Tô feliz da vida vivendo quem eu sou. Não tem porquê eu estar fazendo uma outra coisa por trás dos bastidores. Não tem vida dupla aqui. Aqui não tem. Mas lá tem, amigo. Lá tem, amiga. Posso garantir a você que tem. E Tá, não entendi isso, nacionalista. Então, todos os versículos que apontam, todos os pontos da palavra de Deus que apontam a homossexualidade como pecado devem ser, não devem, no caso, não devem ser considerados, porque eu não entendo. Eu entendo o teu ponto de dizer que talvez acho que eu entendi, talvez que as pessoas homossexuais não devem ser obrigadas a se relacionar com, não sei, com uma pessoa do outro sexo, né? Uma pessoa, mas dizer que tá tudo bem, sabe? No sentido de, cara, seja você mesmo, Deus te aceita. Então, tipo, não entendeu o evangelho. mas escapava desse enredo, ô meu amigo. Nenhum escapava. E quando eu vi que pra mim também não dava, pulei fora e me assumi. Por exemplo, olha isso aqui. Evangélicos pressionam contra casamento homoafetivo, mas PL deve empacar. E olha só quem é que tá ali no meio. Pois é, né? Conta desse tipo de coisa aqui que muitos gays acabam se afastando das igrejas. Desse tipo de gente vão ganhar uns votinhos a mais, não é? É bom dar uma lacradinha, não é? Jesus nunca rejeitou as pessoas por causa da vida que levava. Ele acolhia, mas também chamava a mudança. Muita gente acredita, por vai lá saber o motivo, é que Jesus desprezava os gays, mesmo não ter nenhum registro sobre isso. O que a Bíblia condena são práticas sexuais fora do ideal de aliança do casamento. Ou seja, sexo antes do casamento. Agora, não condenam a pessoa em si do desejo ou da tentação, mas sim oferece graça, perdão ou transformação para todos sem distinção. Jesus ama todos, foi o que ele passou de ensinamento para o mundo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, esse trecho que Jesus fala é usado até hoje por serem desprezíveis com QI e temperatura ambiente para debochar dizendo que Jesus era gay. E também não podemos deixar de citar esses grupos políticos, principalmente de extrema esquerda, que pedem tanto respeito e acabam nem respeitando a fé cristã, desprezando a imagem de Cristo em seus discursinhos coloridos, querendo transformar Jesus ali em uma espécie de homossexual ou transexual, não para poder crer que em vida ele era dessa maneira, mas sim como uma forma de zombaria da fé cristã. Quem é que não lembra daquele ativista de esquerda no palanque lá, falando que Jesus era travesti, ou também no carnaval, onde fizeram uma apresentação. Também como eu não concordo em ver a turminha do LGBTQIA+, zombando da fé cristã e usando isso como forma de lacração, principalmente na galerinha woke. Até mesmo os ateus de carteirinha acham isso um absurdo, pois mesmo eles não crendo em Deus, a maioria prefere deixar os cristãos em paz. Aqui no canal mesmo tem várias pessoas que são ateias, ateus, acho que é assim que se chama, e ainda assim respeitam a fé cristã, não acham nada demais eu falar de Jesus nos meus vídeos, né? Porque tem uma galerinha aí que se eu falar de Jesus, já começa a encher o saco, né? Mas Deus não existe, Deus não existe, você tá inventando isso. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos respeitar a fé dos outros. Assim, também como tem pessoas LGBTs aqui que são inscritas no canal e seguem o cristianismo, que também merecem respeito. Então, por favor, apenas respeite. Tipo, qual que é o meu ponto? O que Cristo, ou no caso, que a Bíblia a- aponta é que qualquer, qualquer questão fora do casamento ou o que foi instituído por Deus foi o homem e a mulher. Entende? Então, tipo, o casamento dentro da Bíblia é entre um homem e uma mulher. Ah, tá, onde diz isso? Gênesis, entendeu? Tipo, é que é Gênesis 1, entendeu? E fez homem e mulher. Homem e mulher fez eles. Então, isso é uma questão de, tipo, o que que eu digo? Ah, Rafael tá falando isso porque os homossexuais devem ser linchados, devem. Não, nunca isso. Só que aceitar, né? Ou dizer que tá certo ou que tá tudo bem. Cara, se Jesus voltar hoje e tu for homossexual e tu não renunciar a isso, fica tranquilo, tu vai pro céu. Desculpa, se eu sou cristão e eu falo isso pra alguém, eu e essa pessoa vamos pro inferno. Entende? Eu não posso omitir tudo que as escrituras apontam que, e digo mais, não é sobre
não é sobre apontar e dizer e querer exortar a pessoa. Tem Wilfred Bion, a verdade sem amor não passa de crueldade. É uma frase que eu guardo no meu coração e eu creio que faz todo sentido. Tu for falar pra uma pessoa homossexual, eu já tive discípulos eu já tive um discípulo homossexual, não discípulos, mas um discípulo meu homossexual, entende? Que ele renunciou. Porque é isso que Cristo nos chama a fazer. Então, tipo, não, fica tranquilo, Jesus é amor, Deus vai te levar pro céu, não importa o que tu faça. Não, calma lá, entende? O que que Cristo falou? Tome a sua cruz e siga-me, entende? O que que é? Renunciar a tudo, entende? E todos os pecados, tanto é, tipo, o que que eu digo? A gente não pode condenar a homossexualidade como o maior pecado do mundo. Não, porque não existe isso de pecadinho e pecadão. Um homossexual pode ir pro inferno se não parar com sua prática, assim como um mentiroso. O mentiroso, uma pessoa que é muito mentirosa, crê em Cristo, mas continua mentindo. Entende? E mente, tipo, descaradamente, sabe? Vai lá e vira uma iniquidade, entendeu? A pessoa vai pro inferno, entende? É a mesma coisa o homossexual, entendeu? Tipo, agora, aquilo que eu disse, uma pessoa vai parar de ser homossexual e vai se relacionar com outra pessoa, sendo que ela não tem atração por uma pessoa por um relacionamento heteroafetivo, né? Um homem que é gay se relacionar com uma mulher sendo que não tem atração por mulheres. Não, a proposta não é essa. Mas por isso que existem várias coisas, como o próprio celibato. O apóstolo Paulo fazia celibato. Tô dizendo que o apóstolo Paulo era gay? Não, não tô dizendo isso. Mas o apóstolo Paulo, provavelmente, não temos nenhum versículo que aponte que ele vivia. Até temos um versículo que na verdade aponta que ele praticava celibato, que ele fala até para igrejas, eu não sei se é como o Corinto, que ele fala que seria melhor que Éfeso, acho que talvez, Efésios, que seria melhor que vocês seguissem como eu. Mas aqueles que ardem em desejo, casem-se. Então, o que isso mostra que provavelmente ele não era casado. Entende? Então, cara, agora tu pegar todos esses argumentos aqui, tipo, dizer, não, mas peraí, você que é homossexual, você tem algum pastor dizendo pra você que você não pode ser homossexual, você vai pro inferno? Não dá bola porque ele tá dizendo, porque esse cara tá com um discurso de ódio, esse cara quer o seu mal, esse pastor que tá falando pra você que se você for gay você vai pro inferno, esse cara é do mal, esse cara é horrível. Não, calma lá, cara. É só abrir a Bíblia, entende? Só que aí que tá, as pessoas pegam a Bíblia. Hum, Novo Testamento. Dane-se o Velho Testamento. Dane-se todos os versículos, até no Novo Testamento, que falam sobre homossexualidade. Vamos pegar esse aqui, ó. Deus é amor. Pronto. Não preciso ler mais a Bíblia. Calma lá, como assim, pô? Entende? Então esse é o meu ponto. Do teu próximo, e se possível, ame como Jesus ensinou. E por favor, eu não tô aqui querendo pagar de falso moralista como muitos aqui me acusam, ou querendo abrir a minha própria igreja para arrancar dinheiro de otário. Apenas é um conselho de amigo que eu tô oferecendo aqui, como a maioria das igrejas apenas aliena as pessoas. Quem é que não lembra aí do pastorzinho picareta? Quanto a essas questões aqui sobre não frequentar uma igreja, ou por exemplo, pastores ruins, cara, sinto muito. A igreja é feita de homens. Se teu problema é, por exemplo, vou sair da igreja porque a igreja tem problema, a igreja lá tem gente ruim, lá tem gente que fala, tem gente que mente dentro da igreja. Foi mal, tu nunca entendeu o que significa ser igreja. Primeiro que, tem gente que tá procurando Deus fora das igrejas. Como assim? Dane-se tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou sobre Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo de Cristo. Dane-se tudo isso. Caguei, entendeu? Cagamos. É isso aí, gurizada. Dane-se, entendeu? Calma lá, entende? Então, tipo, eu sempre digo, Deus é um Deus relacionável. Ele quer se relacionar conosco. Isso é claro nas escrituras. E para se relacionar com Deus, tu precisa fazer diferentes coisas. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus, escutar a voz dele, entendeu? Se consagrar ao Senhor e estar em comunhão na igreja. Então, é basicamente um relacionamento incompleto. É tipo, sabe aquele papo de tipo, tem as igrejas, eu não vou na igreja porque cada denominação, algumas pegam um pouco da Bíblia e deixam algo de lado, aí outras pegam outro da Bíblia e deixam o resto de lado. Tipo, eu quero me relacionar com Deus. Eu vou fazer isso com dele, eu quero buscar Deus, né? Que fala, eu quero buscar Deus. Eu faço isso pra buscar Deus, mas essa parte aqui que é estritamente importante pra buscar Deus, dane-se. Não, isso aqui eu não gosto, isso aqui é pastor. Eu não quero escutar pastor. Eu me mando, pastor não manda em mim. Foi mal, cara. Teu Deus ainda é tu mesmo. Entende? Então, estar no corpo de Cristo é estritamente importante.
E agora, a igreja tem problemas. Por exemplo, esse maluco aqui, o pastor Mirim, que fica falando bobagem com a criança que botaram no púlpito. Cara, infelizmente essas coisas existem. Mas também existe muita igreja por aí que é muito bênção, com pastores que estão dispostos a pregar a palavra de Deus, sabe? Pessoas que estão em comunhão, que estão querendo buscar Deus, estão querendo se relacionar, ser corpo de Cristo, ser igreja. Que foi o que Cristo nos chamou a ser igreja. Entende? Então, pegar esses casos isolados, são muitos casos. São, mas assim como tem muitos problemas em tudo que é instituição. A igreja é uma instituição, entendeu? No nosso país, no governo do nosso país, o que mais tem é problema e é uma instituição, a instituição estatal do país, entendeu? Então, isso não existe, entende? Só porque tem problemas eu não vou frequentar a igreja, entendeu? Porque o pastor tá ganhando dízimo. Eu lá vou dar dízimo pra igreja. Cara, abre a Bíblia e começa a pesquisar sobre o dízimo. E uma coisa que eu sempre escutei um negócio que é muito interessante. As pessoas que mais reclamam do dízimo nunca dizimaram na vida. Nunca. Tu já viu alguma pessoa dizimista reclamando do dízimo? Me responda. Entende? Você não vai ver. Por quê? Porque o dízimo prospera, o dízimo é de Deus. As pessoas, não, 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 não. Eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu amo, como eu amo, eu sou muito amoroso, eu amo a Deus demais. Eu faço vídeo pra internet falando mal de pastores, cara, porque eu saí fora da caixinha, eu não pertenço mais ao sistema, eu não fui emicaltrado. E não entendem nem o básico do dízimo, entende? Então, tipo, é complicado, cara, é complicado. Mas, quanto a essa questão, como eu tava falando pra vocês, cara, não existe ser cristão e não frequentar igreja. Como assim? Entendeu? Não faz sentido. Que inclusive deu strike no meu vídeo falando sobre ele, que é um moleque de 15 anos que engana as pessoas. Ele Sim. não saberia ser Como eu falei, esse maluco é um. cristão nem Esse gurião. Não posso ofender ele porque eu sou cristão, né? Não se faz essas coisas. Mas, infelizmente, isso aconteceu, entendeu? É um caso triste, entendeu? Do que fizeram com ele, porque quem foi os responsáveis por botar esse guri? Esse é o principal que a gente precisa pegar, uma criança. Quem foi os responsáveis por darem essa brecha, fazerem isso, por verem nele uma forma de ganhar? Tudo vê, né? E todos os nossos atos serão julgados. na terra e olhasse pra ele e falasse: meu filho, você está pecando. Mas enfim, meu vídeo aí falando sobre ele foi tirado do ar por uma série de denúncias, pois falar a verdade sobre o falso cristianismo machuca essas almas perversas. Como eu disse, o próprio Jesus Cristo acaba sendo o culpado, sendo a figura principal de todas essas coisas horríveis que esses fiéis fazem utilizando seu nome. Muita gente se confunde porque há diferença entre o que Jesus ensinou e o que os líderes cristãos fizeram ao longo da história. Eu não vou me aprofundar aqui no assunto de história, mas se você perceber, as guerras históricas ligadas ao cristianismo aconteceram porque foi a fé misturada com poder público, ambição e controle social. Ou seja, essas guerras não foi resultado dos ensinamentos de Cristo, mas de líderes humanos usando o cristianismo para justificar seus interesses. Rafael, tu só tá defendendo a igreja. Nas cruzadas, olha que interessante, se vocês não sabem passar essa informação para vocês. Nas cruzadas, todo mundo fala sobre as 7 cruzadas, quando a igreja mandava uma galera lá para tentar tomar Jerusalém dos islâmicos, se eu não me engano é isso aí. Todo mundo fala das 7. A verdade é que teve muito mais do que 7, entendeu? Só que qual que é o ponto? Teve uma vez que, tipo, eles mandaram, as pessoas, os soldados eram massacrados pelos não sei se eram os muçulmanos, talvez, eu não sei quem, mas vamos pesquisar aqui. Quem tinha poder sobre cruzadas. Também, durante as cruzadas, o poder foi disputado entre os cristãos europeus e os líderes muçulmanos do Oriente. Eram os muçulmanos. Numa dessas enviaram milhares de crianças. Porque o que acontece? Eles enviavam, tipo os padres lá, né? Os líderes, né? Os bispos e tal, falavam, não, Deus tá dizendo aqui pra nós que nós temos que enviar. Aí eles pegavam e enviavam a galera, os soldados eram tudo mortos, voltavam pouquinhos. Aí eles falaram, não, agora vamos enviar mais soldados. Morria. Enviaram mais soldados, morria. Começaram a mandar o povo, morria. Então vamos mandar as crianças. Por quê? Olha o entendimento da época do pessoal. As crianças são puras, as crianças não têm pecado, sendo que isso não é verdade. A Bíblia fala, todos pecaram. Todos pecaram, até as crianças. Entende? Então não existe de crianças puras, mas eles tinham esse entendimento, esse consentimento, essa ideia cultural de que crianças eram puras e não pecavam. O que fizeram? Deram espadas, escudos nas mãos das crianças, botaram em cima dos cavalos e enviaram.
Adivinha? Milhares de crianças foram exterminadas. Entende? Ah, Rafael, por que tá contando isso? Porque isso é a igreja. Isso foi parte da igreja. A igreja fez isso. Entende? Então, é triste, mas a igreja é feita de homens falhos e pecadores. Entende? Esse conceito de, a igreja hoje é uma merda, né? Não vou falar palavrão, mas a igreja hoje é ruim, os pastores são ruins. Cara, tu quer o quê? São templos, são igreja, né? Igrejas são feitas por homens, entende? Homens são falhos, entende? Agora usar isso como desculpa pra, então eu não vou frequentar a igreja, então tu nunca entendeu a igreja. Isso é muito interessante porque essas pessoas desigrejadas ou pessoas que conheceram um pouco de Cristo, entende? Através da Bíblia ou de alguns vídeos na internet, elas sempre atacam as igrejas por conta de alguns casos isolados de coisas ruins que já aconteceram dentro da igreja. E eu tô citando um aqui pra vocês. Eu, por exemplo, já fui muito ferido dentro da igreja por liderança e tal. E o que que aconteceu? Eu fiquei, porque eu fui atrás das escrituras e eu vi, não, calma aí, eu preciso ser igreja. E Cristo tá me chamando. Quando eu for líder, eu faço diferente. Entende? E eu tenho certeza que o dia que eu for líder, eu vou ter os meus erros. Eu vou falhar com muitas pessoas. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Entende? Você consegue entender isso? Agora usar isso como pretexto. Eu não vou frequentar mais igreja, não quero saber de igreja, igreja não presta, igreja não tem nada a ver com Deus. Não, foi mal, cara. Teu conceito tá errado. Falta a Bíblia, falta orar, ler, buscar a orientação do Senhor. Ele vai te direcionar para uma igreja. Porque não faz. Como é que tu vai fazer parte do corpo de Cristo sem ser igreja? Eu não entendo isso. Entende? Na verdade, não faz sentido. Então, não é nem sobre eu entender, é que não faz sentido. Entende? Então, utilizar esse pretexto de não vou frequentar. Cara, alguns anos depois, se eu não me engano, né? Mais pra frente ali, teve as viagens jesuítas, entende? Ah, povos indígenas foram mortos, mas também teve muita gente que foi evangelizada nisso. Então, tu sempre tem que se perguntar, tá, o que a igreja tá fazendo hoje? A igreja pode estar que nem tá fazendo isso aqui, do pastor Menem, mas o que Deus tá fazendo? Tem tantas igrejas por aí que se tu for atrás, entende? E tu vai ver que, tipo, tem pessoas sendo. Ainda o Senhor faz através da igreja, pessoas sendo curadas. Esses tempos o vídeo, um paralítico que foi curado quando se batizava. E adivinha quem batizou ele? Um pastor de uma igreja. Entendeu? Você entra na universidade e logo aprende que o cristianismo é o grande vilão, responsável pela colonização, pela morte dos indígenas, pela intolerância contra as religiões de matriz africana, pela repressão à sexualidade. Aquela experiência de fé bonita, íntima, que te move, vira... Então, se você acha que tentar impor crenças a todo custo para seus familiares, seus amigos, fazendo chantagem de medo, falando que vai pro inferno, achando que vai conseguir um seguidor de Cristo, Isso não é evangelização, né? isso, você está no caminho totalmente errado. Isso não é evangelismo verdadeiro, porque a fé cristã é baseada em decisão pessoal e relacionamento com Deus. E aqui que vem o ponto-chave desse vídeo, que inclusive é o título dele. Será que depois de tudo isso aqui que eu falei, realmente... A fé cristã, exatamente, eu concordo 100% com ele. Mas o próprio Cristo nunca deixou de pregar a todos. Então, por exemplo, você não pode impor, mas também você não pode omitir a verdade. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. E todo aquele que não crer será condenado. Eu não vou nem falar sobre inferno, até porque a palavra inferno nem aparece na Bíblia. Mas vamos lá. Todo mundo olha para essa parte. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele todo aquele que crê e se batizar será salvo. Uau, que legal, glória a Deus, eu creio em Jesus. Mas todo aquele que não crê será condenado. O que isso significa? Entende? Então, por exemplo, não vou pregar pra ninguém. Não, calma lá. A gente não deve realmente impor a fé nas pessoas. Bati e vibrou a câmera. A gente não pode impor, falar que as pessoas vão pro inferno, porque isso não é evangelização. Mas a gente também não pode deixar de pregar as boas novas. Porque as boas novas do reino de Deus precisam ser pregadas a toda criatura. Toda criatura. Todo mundo. Todos. Entende? Tipo, e eu não estou falando sobre impor, sobre pegar uma pessoa ali que toma o evangelho e enfiar dentro da boca da pessoa. Não estou falando sobre isso. Mas a gente precisa entender que o evangelho precisa ser pregado a toda criatura.
Vale a pena continuar sendo cristão, vivendo aqui no Brasil, o país mais anticristão do mundo? Tá bom, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Não chega a ser o mais anticristão do mundo. Mas a parada é dura aqui pra ser cristão. Bom, apesar das dificuldades e até da ridicularização que muitos cristãos sofrem, eu acredito que ainda há muitos motivos pelos quais ainda vale a pena ser cristão. Viver algumas ali que ainda se prestam, dão apoio e tentam consolar essa mãe que perdeu a filha de que Deus caminha com ela no Vale da Dor. Só que isso não Amém, glória a Deus. Tudo isso é verdade. Tudo isso a fé cristã proporciona. Agora o Rafa é crente, né? Então, né? Se alguém ver esse vídeo um dia, posso ser taxado de o crente. Ah, esse é crente. Então, deixa eu sacar só a minha opinião. A religião, o cristianismo, a religião do cristianismo pode dar tudo isso. Mas assim como religiões afro, no caso religiões africanas, né? Também podem dar isso. Candomblé, por exemplo, tudo isso que ele falou, tu pode ter lá também. É considerado, é cientificamente provado que fazer parte de uma religião faz bem psicologicamente. Então, para que ser cristão? Vida eterna ou condenação eterna? Pronto, acabou. Cristo Jesus, ele não veio aqui para nos dar uma vida melhor, porque não é sobre aqui. Ele mesmo tá dizendo, reino de lá, reino de lá, reino de lá. Entende? Então, perfeito. Reino de lá. Todo aquele que crê vai para lá. Todo aquele que não crê será condenado. Segunda morte, morte eterna. Entende? Então, pronto. Entende? Então, isso é o principal, sabe? Não é a base, porque a base do cristianismo é o amor. Entende? Mas é um conceito básico que a gente precisa entender. Entende? Só que não conseguimos, né? Muitas vezes. Tô me ligando. Aí eu uso meu celular como câmera. não elimina o luto da mãe, mas meio que dá forças pra não sucumbir ao desespero. Realmente, existe um sistema satânico, existe toda uma questão, mas deixar de frequentar uma igreja não vai nos salvar do sistema, entende? O que vai nos salvar do sistema é Cristo Jesus, entende? O que vai nos salvar de tudo, entende? Da condenação eterna, que é o pior, né? É Cristo Jesus, realmente. Jesus te ama. E glória a Deus pela vida do rapaz aqui, o nacionalista. E muito bom o vídeo, parabéns. Glória a Deus. Mas é aquilo. Não podemos nos desengrejar.